Existem 4 características que atraem universalmente os homens e 4 características que atraem universalmente as mulheres. Tá? O que atrai universalmente os homens? Graciosidade, que é um tipo de beleza. Elegância, que é um outro tipo de beleza. Delicadeza, que é um outro tipo de beleza. E, por último, a gestão de recursos com o fim para o belo. É a capacidade que a mulher tem de pegar uma coisa menor e transformar numa coisa maior. Por exemplo, o cara comprou uma casa, ela transforma num lar. Ele trouxe o salário, ela transforma em educação para os filhos ou cultura para a família. Ou experiências de lazer. Essas são as 4 características universais que atraem os homens nas mulheres. Não é só beleza física, é beleza metafísica, incluindo a beleza física. As mulheres, elas são atraídas por outras 4 características totalmente diferentes. Primeira, força muscular e disciplina do hábito. Segundo, ambição, que é força emotiva. O que é a segunda que você falou? Força muscular e disciplina do hábito. O que é disciplina do hábito? Disciplina do hábito é falar assim, vou fazer, fiz. Vou fazer, fiz. Vou não fazer, ser só fiz. blá, 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 blá. É o cara que fala, vou ali resolver um problema ali, vou pagar uma conta aqui pra você e vai. Não fica no videogame. Então é disciplina. Então vamos lá. A primeira é força muscular com disciplina do hábito. É o primeiro nível. Tá. Segundo nível que atrai as mulheres universalmente. Ambição. É o homem que quer ser melhor amanhã do que ele foi hoje. Entendi. Ele tá sempre querendo crescer. Não é ganância, não é querer ter. É querer ser um homem Isso melhor. tem a ver com cultura também. Tem influência cultural, mas não necessariamente. De você estudar, de você... De você buscar melhorar como homem. É o cara que não é acomodado, né? Não é que não é acomodado. O cara que não é acomodado. É o cara que ele quer... O problema é que muitos homens querem paz, só que eles querem paz antes de virar um general de batalha. Só o general de batalha ele tem quer as férias antes de trabalhar. Exato. Então, não funciona. Terceira característica universal de atração das mulheres pelos homens, liderança. É o cara que pega o problema e traz pra ele. Ele puxa o problema pra ele. Deixa comigo, Deixa comigo que eu resolvo. Tá? Isso famoso é um matar no afrodisíaco das mulheres. Sim. Na hora que o cara pega o problema, ó, nós estamos falando de um cara que tem força muscular, disciplina do hábito. Ambição, todo dia é um cara melhor. E líder, ele puxa o problema pra ele. É atraente, sim ou não? Muito. Interessante. Última característica de atração universal dos homens das mulheres pelos homens, honra. Viver pela verdade, para a verdade. Ou seja... Ter princípios, ter né? Valores. Ele fala, ele faz, ou ele nem fala e faz. E ele vive por um propósito maior. O maior propósito que existe é viver por Deus. Só que a questão é o seguinte, o homem, ele não pode fazer essa aliança de honra com Deus antes de dominar a matéria. Por isso que tem muito religioso que se esconde em igreja antes de dominar o mundo. Verdade. O homem primeiro precisa dominar o mundo, depois ele faz aliança com Deus. Porque se ele não dominar o mundo, ele não tem valor, às vezes nem pra Deus, ele tem valor como criatura. Como filho de Deus, mas não como agente de mudança, ou agente de evangelização, ou agente de propagação de uma construção de uma unidade familiar. Entendi. Muitos homens Explica fogem. isso pro pessoal, que talvez algumas pessoas não estejam entendendo. Não é que ele não tenha fé, não é que ele não tenha relacionamento com Deus. Sim. Ele não tá dizendo que o cara é pra ir pro mundo, beber, ficar louco, largar Jesus, não é isso. Não. Ele tá falando o seguinte, primeiro o cara tem que se encontrar na identidade dele de homem, não é isso? Ele vive, ele claramente, ele sabe que ele vive por Deus, ele tem uma aliança muito clara com Cristo, e isso é uma premissa da vida dele. Só que ele sabe que essa premissa não resolveu nenhum problema na vida dele. Perfeito. Então não ele vai pra academia, ele come direito, ele dorme cedo, ele acorda cedo, ele trabalha 10 horas por dia, ele vai conquistar, aprender a negociar, ele vai aprender a lidar com outros homens, ele vai aprender a lidar com a competição, ele vai aprender a ser um combatente, ele vai aprender a perder, ele vai aprender a ganhar. Quanto mais ele aprende a perder e a ganhar, mais ele se torna líder. Porque ele tem repertório pra liderar outros homens que ainda não chegaram no ponto que ele tá, pra falar, cara, você tá perdendo hoje, mas amanhã você vai ganhar se você fizer isso e aquilo. Ele precisa aprender a vencer e ele precisa aprender a perder. O líder é o cara que tem o maior histórico de derrotas. Tem muito cara que quer ser líder sem ter perdido nada. Depois que esse cara se torna um líder comunitário poderosíssimo, com um monte de homem ao redor dele querendo aprender. Com história, né? Com história. Cara, esse cara tem uma história sensacional, eu quero aprender com a história desse cara, eu quero construir a minha história. Esse cara fala assim, eu só fiz isso por Deus.
Perfeito. Então, o que ele começa? Ele começa por honra a Deus, mas ele termina com um voto público de honra a Deus. Ele começa no privado, mas ele termina no público. Muito bom. A masculinidade, a jornada de masculinidade é essa. O que eu critico muito fortemente é esses meninos de 18, 19, 20 e poucos anos se escondendo dentro de igreja com posturas predatórias. Perfeito.